Opa galera, vamos aqui para mais um vídeo do Era Matemática. Dia, mês e ano em operações matemáticas. Curiosidade, entretenimento, meu bom dia, boa noite, boa tarde. Aí já coloco a data. Forma de aprender, de rever. E muitos fazem, adoro. Legal. Vamos lá. Era que você tem aqui para nós como dia. Tem aqui dado uma função, e é uma função exponencial, e pede para determinar o f de 8, o 8 substituído nesta função. Então, é só substituir e fazer o seguinte. Então, olha só, f de, onde o x vale 8, ok? Você vai substituir ali e vai ficar o seguinte, 2 vezes 8, ou seja, em termos de funções, a gente vai determinar a imagem do 8 nesta função. Mais o menos 1 elevado ao x, que é 8, ok? Não vou colocar o f de x, vou colocar só o igualzinho aqui. 2 vezes 8 é 16, mais toda base negativa elevada a expoente par é positivo, e aqui é um elemento neutro. Então, isso aqui vai ser 1, era isto, beleza. Gostei, é fácil isso daqui. Isso é 17. Portanto, aqui, como o dia, como resultado, isso aqui vai ser o dia 17 de um determinado mês, que a gente já vai saber, certo? Então, uma ideia básica de função, substituição, análise de base negativa elevada a expoente par, só isso. Fácil, né? Foi fácil, né? Não? Eu achei que foi fácil. Não tá difícil, não. Vamos lá. E o mês, o que você tem aqui para nós como mês? Aqui foram dadas duas funções, uma função f e uma função g de x, f de x, g de x, que tem essas notações, essa lei de formação. E pede para a gente jogar o zero, calcular o zero na função f de x, um negativo na função g de x, sobre o zero novamente na função f de x. E aí, isso aqui vai ser o mês. E tem uma observação aqui, que f de zero é diferente de zero. Por quê? Porque aqui não tem divisão por zero. Esse valor aqui no denominador, o domínio aqui não cabe o resultado sendo zero. Certo? Então, era o que a gente tem que fazer? A gente calcular o f de zero, que na verdade nem precisa calcular o f de zero. Tá? Eu vou colocar aqui e vou explicar por que não precisa calcular. Tá? Certo? Sabe por quê? Pelo seguinte, vamos lá. Eu tenho que substituir o zero na função f e jogar, e calcular, certo? Multiplicar pelo g de menos 1, o x valendo menos 1, também jogado, o menos 1 jogado na função, no caso da função g, sobre o f00 jogado na função f. Mas olha o que acontece aqui, galera. Olha só, vamos explicar. Aqui está dizendo que o f de zero tem que ser diferente de zero. Por quê? Porque aqui, denominador, o domínio aqui não cabe o zero. O resultado disso aqui não pode ser zero, porque vai zerar o denominador e não vai haver divisão. E eu quero que tenha um mês. Então, não importa o que vai dar no zero jogado na função f, os resultados aqui, os valores são os mesmos. Isso aqui vai dar 1. Então, isso simplificado por isso vai dar 1. Por que vai dar 1? Novamente, como é zero jogado na função f e vale tanto para o f de zero aqui em cima e aqui embaixo, e aqui não pode ser zero, aí os dois são iguais, também não vai dar zero. Os resultados são os mesmos. Se os resultados são os mesmos, isso aqui vai dar 1. Então, o resultado disso vai ser somente, o mês vai ser somente, o resultado do menos 1 jogado na função, quer dizer, o valor de x menos 1 jogado na função g. Então, quanto vale então o g de menos 1?
Então, a gente vai pegar a função g e calcular o menos 1, jogado no valor de x. Perfeito? Olha lá, eu tenho menos 2, que multiplica menos 1, que é o valor de x, mais o 9, certo? Mais o 9. E este cara aqui, este valor aqui, vai ser menos com menos dá mais. Aqui vai dar 2 positivo, 2 positivo mais 9 positivo vai dar 11. Então, aquela operação, toda esta operação aqui vai ser 11. Certo? Perfeito? Então, o mês tratado em sala de aula para esta aula é o mês 11, que é o mês de novembro. Era perfeito. Você entendeu? Então, uma operação para a gente analisar e não ficar fazendo tantos cálculos. Porque senão, poderia fazer o zero jogado aqui, que vai dar 5, vai ficar 5 em cima e 5 embaixo, que é produto, simplifica. Então, nem precisou calcular. Então, uns macetezinhos legais para a gente, né, ficar atento e ah, é, acelerar o processo. Bom, também você colocou tudo função. Sim, função, olha só. É h de x, a função, o nome da função, que depende do x, vai ser igual a 2000 menos 5 sobre 2 vezes o valor de x. E o menos 8,8 jogado na função h de x vai ser o nosso ano. Então vamos lá, vamos fazer aqui bonitinho, olha só. Então a gente vai ter o h, no lugar de x, a gente vai substituir por 8,8. Olha, você inventou esse negócio. A ideia é inventar mesmo. Tá bom? Vai ficar 2000 menos 5 sobre 2 multiplicado pelo valor de x, que é menos 8,8. Perfeito? Perfeito. Então, o nosso h de x, que no caso x é menos 8,8, vai ser igual. Aí, claro, você pega a calculadora e já faz isso, ou faz tudo de uma vez, né? A gente sabe que menos com menos dá mais. Então, já vou colocar aqui um mais 5 sobre 2. 5 sobre 2 não, né, Era? Você não vai fazer alguma coisa? Claro que já vai fazer alguma coisa, né, Era? Tudo bem, fazer o jogo do sinal, perfeito, né? Mas aqui, ó, a metade, eu vou dividir aqui, pegar até uma outra cor, né? Eu vou dividir aqui por 2 dá 1 e aqui por 2 dá quanto? Dá 4,4, ok? Então, menos com menos aqui é mais, e aqui já dividi, tá? 8,8 por 2, que vai dar 4,4, e aí a gente pega, só faz aquele produto. Então, eu vou ter 5, que já fiz o jogo do sinal, 5 vezes 4,4. E 5 vezes 4,4 é 22. Faz a conta aí. Ok? 5 vezes 4 é 20. 5 vezes 4 é 20, mas foi o 2, 22. Tem uma vírgula, tá? Faz a continha aí. Então, portanto, este valor aqui do menos 8,8 substituído na função h tem como resultado 2022, que é o ano em questão aqui. Portanto, o ano igual a 2022. Perfeito? Não era legal? Era a ideia, sim, a ideia de entreter, né? Rever, refazer, reforçar. Portanto, isso aqui foi na lousa, no caso, nos slides, né? Na aula 17 do mês 11 do ano de 2022. Perfeito, era legal, eu aprendi a rever, fui rever algumas operações de funções, alguns macetes, algumas coisas legais. Tá certo? Então, gostou? São mais de 1.200 vídeos. Eixo norteador principal são vídeos de conteúdos da matemática básica, superior, vestibular, Enem, concurso e outros eixos norteadores. Tá certo? Então, aquele abraço. Se inscreva no meu canal.